Para falar sobre a crise financeira, estamos aqui no estúdio com o professor de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, o Biratã Ioro. Professor, boa noite. Boa noite, Samanta. Professor, a gente acabou de ver que a Casa Branca admitiu mesmo que a crise pode afetar os Estados Unidos no primeiro trimestre do ano que vem. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que a gente já sabia disso, já sabia quanto e como que essa situação toda vai acabar afetando os Estados Unidos ou não? Esse é o grande problema. O presidente dos Estados Unidos admitir que a crise já pegou a economia americana é como um time de futebol está perdendo de 5-0 e admitir que é possível que ele venha a ser derrotado. O grande problema é, primeiro, quanto tempo vai durar essa crise e, segundo, as suas verdadeiras dimensões, porque neste momento eu acredito que qualquer analista que faça qualquer projeção numérica, na realidade ele vai estar fazendo uma grande especulação. O que nós temos que ter nesse momento é cautela, analisar os fatos com frieza e com cuidado e tentarmos nos prevenir da melhor forma possível, tanto do ponto de vista de governo como do ponto de vista individual do investidor. Com a conclusão de que esse pacote está para ser aprovado pela Câmara dos Deputados vai servir apenas para apagar pequenos focos de incêndio, é isso? Esse pacote, na realidade, é um paliativo. Veja, por exemplo, não faz sentido o governo incluir nesse pacote a ajuda à indústria cinematográfica ou a donos de autódromos. E, no entanto, está previsto para ser votado amanhã. O que isso tem a ver com o problema das hipotecas, entende? Talvez politicamente tenha a ver às vésperas da eleição, né? Politicamente, tudo se explica, né? É evidente que, por parte do presidente dos Estados Unidos, alguma coisa precisa ser feita, inclusive para ele tentar reverter o quadro em que o candidato republicano parece que vem perdendo espaço nas pesquisas. E essas medidas, é claro que não vão resolver o problema. Esse problema foi plantado há muitos anos pelo próprio Banco Central americano, pelo Fed, quando manteve as taxas de juros excessivamente reduzidas, artificialmente baixas, para estimular a economia a crescer acima de suas taxas naturais de crescimento. E hoje a conta está chegando para ser paga. Infelizmente, paga não apenas pelos contribuintes americanos, mas pelos contribuintes do mundo inteiro. Agora, a gente está falando de um pacote de 850 bilhões de dólares, sendo que, na verdade, a diferença desse pacote para o outro pacote é de 150 bilhões. Ou seja, para ajudar o mercado financeiro efetivamente, continuamos com os 700 bilhões. Esse 150 é exatamente desse extra que veio aí por conta da política para ajudar os autódromos ou as escolas rurais, enfim. Exatamente. Com relação ao sistema financeiro, continuamos nos 700 bilhões de dólares. E aí a gente se questiona qual vai ser, de fato, o quão eficaz, de fato, vai ser esse pacote, porque, na verdade, o que a gente aumentou aí de 150 bilhões foram os gastos do governo. Foram os gastos do governo e, mais cedo ou mais tarde, a conta vai ser apresentada ao contribuinte norte-americano, como sempre acontece. Quer dizer, na realidade, o que você vê nos Estados Unidos há muitos anos é uma combinação de uma política fiscal bastante expansiva, por causa principalmente da guerra, né, com uma política monetária excessivamente frouxa, excessivamente folgada. E o resultado está aí para todo mundo ver. Agora, professor, a gente observou aí nas matérias que a gente mostrou há pouco que há divergências sobre os efeitos dessa crise financeira. A Comissão Europeia, por exemplo, manifestou preocupação com relação a alguns países do continente. Por sua vez, o FMI diz que os países da Europa estão mais protegidos. Afinal, até onde vai esse impacto da crise americana? Há muito aí de, não diria especulação, mas de cada parte querendo defender o seu, né? Quer dizer, o FMI, na realidade, perdeu todo o sentido até da própria existência desde 1971, quando o mundo optou, ainda no governo Nixon, por um regime de taxas de câmbio flutuante. O FMI perdeu toda a razão de sua própria existência e, no entanto, ele vem sobrevivendo. Eu acredito que o melhor que o FMI poderia fazer neste momento é permanecer quieto e deixar cada parte cuidar do seu problema. Quando nós damos consultoria a alguém, nós cobramos por isso. Quer dizer, as pessoas nos pagam para ter a nossa assessoria, a nossa consultoria. Com o FMI sempre foi o contrário. Ele pagava para dar assessoria aos países. Só por aí você vê que é uma instituição que perdeu completamente sentido quando o mundo optou não mais pelo câmbio fixo, mas pelo câmbio flutuante. Com isso, o senhor concorda com a posição dos países europeus que já estão se precavendo da crise, especialmente depois de 2 bancos terem falido? Inclusive, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas parece que os bancos centrais, tanto da Holanda quanto da Bélgica, não tinham condições de salvar os 2 bancos dos seus países, é isso mesmo?
pelo que a gente sabe aqui, é isso que aconteceu. Eu acho que a postura do Banco Central Europeu, quer dizer, da Europa de uma maneira geral, ela está correta nesse momento. Tá certo. Bom, a gente agradece então a participação do professor de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, Ubiratã Iorio. Professor, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a vocês.